A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais um devocional de nosso canal. É com uma grande alegria e satisfação que recebo você aqui para a manifestação ou ministração de mais uma palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos continuar a estudar a palavra de Deus em Gênesis 1. No vídeo anterior, iniciamos o estudo de Deus em Gênesis 1, ou seja, Elohim em hebraico, mostrando que Deus é o Criador. Hoje, nesse presente vídeo, vamos dar continuidade a esse estudo de Deus, Elohim, mas dessa vez mostrando que as Escrituras demonstram Deus ou transmitem Deus como Rei. O texto convencional que nós estamos estudando é Gênesis 1, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra, e hoje o texto de apoio para enfatizar Deus como Rei é o Salmo 47, versículo 7, que diz: Pois Deus é Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Bem, diante desse versículo, vamos às aplicações do nosso devocional desta presente data. Para você que ainda não assistiu aos vídeos anteriores, caso queira fazê-lo, que possa estar assistindo para que possa entender. No vídeo anterior foi feita todas as explanações técnicas da palavra Elohim, então assista lá para que você possa entender. Então vamos fazer as aplicações de hoje de Elohim aqui, Deus como Rei, e nosso estudo, como disse, da palavra Deus. Aqui eu vejo como a primeira aplicação que Elohim é o Rei de toda a terra. Logo, aqueles que acham que são poderosos não passam de pobres criaturas. Hoje nós temos visto aí muitos homens, e quando digo homens, está incluído homens e mulheres, que se sentem poderosos pelo fato de terem adquirido grandes posições, grandes riquezas, ou até mesmo chegar em postos que lhe conferem uma certa autoridade humana. Então, diante disso, a vaidade assume esses homens e eles começam a se sentir poderosos, fortes e achando que não deve prestar contas para ninguém. E este caminho é um caminho que é um caminho de ilusão. Você acha que você é poderoso porque tem um certo determinado cargo, mas logo que o tempo passa, você vê que não passava de uma pobre criatura e que aqueles que lhe, entre aspas, te bajulavam e te davam toda essa oportunidade de poder, é os primeiros que vão caçar a sua cabeça e que vão te passar uma rasteira assim que você fizer qualquer coisa que lhe desagrada. Você pode ver hoje, por exemplo, aí em diversos países, homens que se acham donos do mundo e que querem atacar vários lugares e fazer várias coisas, achando que eles são todos poderosos, mas não são, porque Deus está sempre acima de todos. Então, você precisa se lembrar que quando você chegar em algum cargo que lhe confere um certo poder humano, não se exalte por isso, porque você não passa de pobre criatura. Porque se não fosse Deus lhe delegar esse poder, lhe delegar essa graça, o que seria de você? Basta ele apenas tirar o ar desses homens para que eles possam sucumbir. A história é cheia de exemplos de homens loucos que se achavam poderosos. Vários imperadores romanos se achavam deuses. E o que aconteceu com eles? Tiveram um fim horrível. Por exemplo, o próprio rei Herodes, ali no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, fala que ele desceu ali para uma conferência de saudação do imperador Cláudio e ali, diante de um discurso eloquente, a multidão ali começou a dizer: Este homem parece ser um deus, veja como ele fala. E assim Herodes, ele se sentiu poderoso e tomou aquela elogio para ele. E na mesma hora, um anjo do Senhor o feriu e ele morreu de uma doença grave, que alguns estudiosos falam que foi um certo problema no estômago, onde algumas bactérias começaram a comer a carne dele, com ele ainda vivo, exalando um mau cheiro. O que eu aprendo é que quando a gente é orgulhoso, a gente exalta o mau cheiro no mundo espiritual diante de Deus. Então fuja disso.
Por mais que alguém seja poderoso, lembre-se, a Bíblia própria diz isso, que sempre existe uma autoridade acima de outra autoridade. Em Isaías, capítulo 40, versículos 15 e 17, vai dizer assim: Eis que as nações são consideradas por ele, e ele aqui, Deus, como uma gota em um balde, e como o pó miúdo das balanças. E eis que lanço por aí as ilhas, como uma coisa pequeníssima. Versículo 17. Todas as nações são como nada perante ele. Eles os consideram menos do que nada, e como coisa vã. E isso é a mais pura verdade. Você vê aí no mundo os desfiles militares russos, da Coreia do Norte, da própria China e de outros países lá, demonstrando seu poderio bélico, mostrando grandes mísseis balísticos, armas poderosas, mas para Deus isso não passa de nada. Com o sopro de Deus ele destrói isso tudo, para mostrar que ele é muito mais poderoso. A Bíblia nos fala que um anjo do Senhor feriu cerca de 185.000 sírios de Senaqueribe, assírios, perdão, de Senaqueribe, para mostrar que se um anjo fere 185.000, imagine uma legião de anjos contra um exército que desse aí. Então não se iluda pelo poder e não se iluda por coisas grandes, porque Deus é muito mais poderoso. Outra coisa aqui como ponto B é que aqueles que têm Deus como seu rei não sofrem derrotas ou excitação. Se Deus é seu rei, se Deus é poderoso muito mais que as nações, criador, por que você está tímido e achando que as coisas não vão se resolver? Muitas coisas na nossa vida apenas não se concretizam, e eu falo de exemplo meu por falta de fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se viram. E é impossível agradar a Deus sem fé. Se hoje você tem sofrido derrotas, você está hesitando em fazer alguma coisa, lembre-se de que Deus pode tudo, porque para Deus nada é impossível. Às vezes pode acontecer que algo ainda não aconteceu na sua vida, porque não é da vontade de Deus. E se não é da vontade de Deus, não adianta você se insistir, brigar, fazer pirraça, porque a resposta é não. Mas pode acontecer também que, se você tem sofrido derrotas, pode ser por algum pecado não confessado. Porque a Bíblia diz: aquele que confessa os seus pecados e o deixa, alcança a misericórdia. Então, faça um check-up hoje da razão do seu fracasso ou da sua derrota. Jamais culpe Deus, mas existe aí alguma coisa que está acontecendo para que as coisas não fluam. E também, mais uma vez, como título de exemplo, falo que muitos de nós, às vezes, e falo de exemplo meu mesmo, não alcançamos grandes coisas porque também falta de atitude. E eu sou o primeiro exemplo aqui e não tenho vergonha de falar isso, porque eu não sou hipócrita, eu gosto de ser sincero. Então, às vezes a gente também faltou alguma atitude da nossa parte para que venhamos estar sofrendo derrotas e fracassos. Mas uma coisa é, o problema nunca é Deus, porque Ele é poderoso e pode resolver tudo no piscar de olhos. Então, procure em oração descobrir aonde está ali a infiltração, aonde está vazando o problema, para que você possa resolver e dessa maneira parar de sofrer de excitação, de medo ou sofrer derrotas. Existe um versículo que nos ilustra isso, que é Deuteronômio 16:11. E te agarrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho e tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ou seja, aonde a gente escolhe deixar o nome de Deus habitar, há não só alegria para nós, como para aqueles que nos cercam, como aqui diz o versículo, que quem se alegrará? O filho, a filha, o servo, a serva, o levita, todos que estavam dentro das portas. Ou seja, quando nós obedecemos e seguimos numa direção que Deus ordena, existe alegria e não somente você prospera, mas aqueles que estão à sua volta. Seguindo aqui nesse estudo de Elohim como Deus, o versículo do Salmo que nós lemos, de 47:7,
fala que é para cantar louvores com inteligência. Que eu aprendo que homens instruídos cantam um salmo de instrução para que o povo de Israel pudesse entender o que significa Elohim ter se tornado o rei de toda a terra. E diante disso, eu pergunto para você que me assiste: você tem entendido aquilo que você tem cantado, os louvores que você tem cantado quando vai na igreja? Você tem compreendido a verdadeiro sentido daquilo que canta, ou apenas tenha cantado de boca para fora e acabado ali aquele momento, tudo não passa de vazio no seu coração? Porque louvar de coração vazio ao Senhor não é louvar a Deus com inteligência, pois Deus sabe que ali não houve sinceridade, porque Ele não se deixa escarnecer e nem se deixa enganar. Então, é preferível não louvar do que louvar de boca para fora apenas para seguir a multidão. Deus não quer isso, Ele quer sinceridade e Ele quer adoração. É melhor você adorar a Deus calado em sinceridade do que louvar em insinceridade apenas para demonstrar ali que está acompanhando. Então, reflita sobre isso, pois muitas vezes você canta uma coisa que você não faz, como eu já fiz várias vezes e agora tenho refletido sobre isso nos últimos dias. Então é melhor não, do que se for louvar, louve e faça aquilo que o canto ali ordena. Hoje existem vários tipos de louvores. Alguns que não agradam nem um pouco a Deus, que parece mais um espetáculo e um show do mundo. Mas ainda existem louvores inspirados. E os louvores inspirados, quando você louva no mundo espiritual, tem poder de declarações. Então, quando você declara aquilo apenas de um modo vazio e esporádico, aquilo não surge efeito nenhum. E, pelo contrário, pode atrair até mesmo, quem sabe aí, a ira de Deus. Então tenha cuidado com isso. Tem uma citação aqui de Adam Clarke, que foi um comentarista bíblico do século passado, que ele diz: compreendei o que estáis cantando? Ou seja, uma pergunta: você compreende o que você está cantando? Você sente que está entendendo e se permite que esse cântico te forneça instrução? Ou seja, Adam Clarke aqui declara de uma forma poderosa: você está entendendo o que você está cantando? Você está entendendo a instrução que esse hino está te dando para que você siga, como eu falei, daquele jeito, daquele modo? Então, reflita sobre isso. Outra coisa que o versículo fala sobre inteligência é que o princípio da inteligência é temer a Deus. Provérbios 1,7 fala: o temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Elohim como Deus, ele, e como rei, Elohim, rei, Deus, ele é o dono de toda a ciência e de todo o conhecimento. Então, quando você passa a temer a Deus e busca, e faz também a sua parte, estudando e buscando os recursos, Deus te abençoa com conhecimento para que você possa alcançar grandes coisas para a glória de Deus. Quando a gente confia em Deus como rei, o Elohim, rei, e o teme, a verdadeira chave para ser bem-sucedido em qualquer ciência é aberta. Hoje, basta ver que existem aí muitos doutores que se vangloriam e se acham os melhores porque têm títulos acadêmicos. Mas são pobres criaturas, que se não fosse a graça de Deus, abrir a mente deles, eles não entenderiam nada. Mas o Deus se agrada é de um homem simples, que sabe que é limitado, mas que tem força de vontade de estudar, de correr atrás. E também que teme a Deus, esse provavelmente Deus irá abrir a chave do conhecimento e com certeza deixará um grande legado para a humanidade. Basta vista que os grandes cientistas do mundo, boa parte, ou se não, a maioria deles eram cientistas cristãos, para nos demonstrar que essa premissa é verdadeira. Para finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar aqui uma citação, que é de Teófilo de Antioquia, na sua obra Adi Adicólio, página 4, que ele diz: ele, Deus, é sem começo, porque ele não é gerado. Ele é imutável, porque é imortal. Ele é Senhor, porque governa o universo. Pai, porque antes de todas as coisas é Criador e gerador,
porque Ele gerou todo o universo. Ele é altíssimo, porque o seu poder está acima de tudo. E todo-poderoso, porque Ele governa mesmo tudo e abraça tudo. Esse é o Deus que você serve. Então, fique com essa palavra. Deus é Deus poderoso. E aqui nós, hoje, encerramos esse estudo de Elohim como rei. E se assim Deus permitir, no próximo vídeo vamos estar estudando Elohim em outra característica de Deus na Bíblia Sagrada. Agora, para consagrar esse vídeo ao Senhor, curve sua cabeça e vamos fazer uma oração. Pai nosso que estás nos céus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, te agradeço por mais essa oportunidade de pregar a tua palavra. Peço que o Senhor alcance a cada vida do outro lado aí com o teu poder, com a tua graça, Pai, que o Senhor haja poderosamente nessa vida, fazendo transformações, libertações, curas, Pai, e mostrando para essa pessoa, Pai, que não existe ninguém que é maior que o Senhor nesse universo, porque o Senhor é o dono de tudo e tudo foi feito pelo Senhor e é para ti. Que o Senhor possa dar uma semana de vitória para essa pessoa, Pai, e um dia abençoado, seja lá o horário que ela me ouvir. É que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Se você se sentiu tocado, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo e dê um like para que o YouTube entenda que esse trabalho é relevante. Um grande abraço. E se assim Deus permitir, nós voltaremos no próximo vídeo para continuar estudando a palavra Elohim. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e amém.